O arquivo abriu na tela. O nome dela não estava em lugar nenhum. 14 pessoas na sala. Diretoria completa. E o relatório que ela havia construído ao longo de 3 semanas, sendo apresentado por outra pessoa, com outro nome na capa. Outra voz conduzindo os números. Outra cadeira ocupando o espaço que deveria ser o dela. Ela reconhecia cada dado projetado naquela parede, cada variação percentual, cada nota de rodapé. Havia escrito tudo aquilo, e estava sentada na 3ª fileira, em silêncio, assistindo. Quando ela levantou a mão para questionar, o diretor a interrompeu antes que terminasse a frase. O tom foi baixo, calculado, do tipo que não precisa de volume para causar dano. A sala inteira ouviu. Ninguém disse nada. O que aconteceu depois disso levou 6 dias para se desdobrar completamente. E quando o sistema da empresa parou, no meio de uma segunda-feira, durante o fechamento fiscal, ficou claro que a decisão tomada naquela sala havia custado muito mais do que qualquer um ali havia calculado. Agora, antes de continuar, se você já esteve numa sala assim, como espectador, como alvo ou como testemunha, deixa o like. É um gesto pequeno, mas no ambiente corporativo, você aprende cedo que posicionamento silencioso tem custo. Aqui não precisa ser diferente. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque essas histórias chegam toda semana, e quem acompanha sabe que a virada raramente avisa quando está chegando. Fica até o final. O momento em que a empresa percebe o erro que cometeu ainda não aconteceu. O e-mail chegou às 14h17 de uma segunda-feira, sem reunião antes, sem conversa, sem nenhuma ligação de 2 minutos para dar contexto humano ao que estava escrito ali. O assunto era seco, burocrático, do tipo que o RH usa quando quer que pareça processual. Atualização de função e estrutura de acesso. Viviane Castelo. Ela leu na tela do notebook, sentada na mesma mesa onde havia passado 9 anos, construindo cada camada do sistema que sustentava a operação inteira da Nexora Logística. O corpo do e-mail tinha 3 parágrafos curtos. O primeiro comunicava o rebaixamento de cargo. O segundo informava a redução de 40% no salário, com vigência imediata. O terceiro, e foi esse que tirou o ar dela por alguns segundos, dizia que seus acessos administrativos ao sistema haviam sido revogados por decisão da diretoria, assinado por Marcelo Drant, com cópia aberta para o CEO. Viviane ficou parada. Não chorou. Só fechou o e-mail, abriu uma planilha em branco e começou a digitar. Mas para entender o peso daquele e-mail, você precisa voltar algumas horas. Naquela mesma manhã, Viviane tinha chegado cedo para a reunião de alinhamento trimestral, uma apresentação que ela mesma havia alimentado ao longo de 3 semanas, compilando dados de 14 contratos ativos, cruzando indicadores operacionais, fiscais e de compliance. Ela conhecia cada número daquele relatório na memória. Quando o arquivo abriu projetado na tela da sala de reuniões, na frente de 14 pessoas, incluindo toda a diretoria executiva, o nome que aparecia como autor não era o dela. Era Rodrigo Feitosa, 28 anos, contratado há 2 meses sem processo seletivo, sobrinho direto de Marcelo Drant, o diretor de operações que conduzia a reunião com a postura de quem acabou de ganhar uma aposta. Viviane levantou a mão, questionou com calma a autoria do documento, e Marcelo a interrompeu no meio da frase, com voz baixa e calculada, do tipo, que não precisa gritar para machucar. Viviane, você é analista de suporte. Aqui quem apresenta a estratégia é quem tem visão de negócio. Você é substituível. Viviane não respondeu. Não na hora. Ela recolheu o crachá que estava sobre a mesa, voltou para a sua estação de trabalho e ficou de frente para a tela durante os 40 minutos seguintes, sem digitar absolutamente nada. Quem passava pelo corredor e olhava para ela, via uma mulher imóvel, de expressão neutra, como se estivesse processando uma planilha complexa. Mas por dentro, ela estava fazendo uma coisa muito mais precisa. Estava organizando mentalmente tudo o que sabia e que mais ninguém na empresa sabia. 9 anos de Nexora tinham transformado Viviane num tipo raro de profissional, aquela que resolve o problema antes que a liderança perceba que o problema existe. Ela não era visível nas apresentações, não aparecia nas fotos das confraternizações com executivos,
mas era ela quem mantinha os 14 contratos públicos da empresa. Funcionando dentro dos prazos legais, ela quem tinha configurado cada camada de segurança do sistema, ela quem tinha escrito o manual técnico que ninguém da diretoria tinha se dado ao trabalho de abrir uma única vez, o que Marcelo Drant não entendia. E esse era o erro central de tudo que viria depois. É que revogar o acesso de Viviane não era só uma punição administrativa. Era como tirar a fechadura de uma porta, sem saber que aquela fechadura também travava o cofre. 18 meses antes, durante uma atualização crítica de segurança, Viviane havia configurado o módulo de certificação digital dos contratos públicos com uma camada de autenticação vinculada ao seu perfil de administrador. Era uma decisão técnica documentada num relatório interno que ela havia entregue à gestão na época. O documento tinha 4 páginas, linguagem clara, e estava arquivado na pasta com o nome dela no servidor. Ninguém leu. Ninguém assinou como ciente. O RH processou o rebaixamento, revogou os acessos e achou que estava tudo resolvido. Só que ao desativar o perfil administrativo de Viviane, o sistema perdeu o único usuário com permissão de escrita naquele módulo, e os contratos públicos da Nexora exigiam revalidação de assinatura digital a cada 90 dias. O prazo do contrato 07 Gov, o maior deles, 2,3 milhões anuais, vencia em 6 dias. Viviane sabia do prazo, sabia exatamente o que ia acontecer, e ela não fez nada para impedir. Não por maldade, mas porque tecnicamente ela não podia mais fazer nada mesmo. Seu acesso havia sido revogado por decisão formal da diretoria, registrada em e-mail corporativo com cópia para o CEO. Ela não tinha mais permissão de escrita no sistema. Qualquer tentativa de agir sem autorização formal seria uma violação de protocolo que poderia ser usada contra ela. Então, ela fez o que qualquer profissional sério faria nessa situação. Ficou dentro dos limites do seu novo cargo esvaziado e começou a observar. Abriu os logs de acesso do sistema. Uma função que ainda estava disponível para o seu perfil rebaixado, e ficou de olho. No segundo dia após o rebaixamento, Rodrigo Feitosa tentou acessar o módulo de certificação digital pela primeira vez. Erro de permissão. No terceiro dia, tentou de novo. Erro. No quarto dia, 2 tentativas. Erro nas 2. Viviane registrava cada timestamp numa planilha pessoal, salva no computador pessoal dela, fora da rede da empresa. Foi durante esse período de silêncio e observação que Viviane encontrou algo que não estava procurando. Navegando pelos arquivos aos quais ainda tinha acesso de leitura, ela cruzou com um contrato de prestação de serviços de TI terceirizado, assinado por Marcelo Drant, com uma empresa chamada FD Tech Solutions. O contrato tinha sido firmado 11 meses antes, sem processo de cotação registrado, sem ata de aprovação, sem nenhum documento de justificativa técnica. Ela abriu o CNPJ da empresa no portal público da Receita Federal. A FD Tech Solutions tinha 2 sócios. Um nome que ela nunca tinha visto, e Fernanda Drant, irmã de Marcelo. Viviane ficou olhando para a tela por um tempo. Depois voltou ao contrato. O valor total era de R$380 mil, pagos ao longo de 11 meses, para uma empresa de tecnologia que nunca havia aberto um chamado interno, nunca havia aparecido numa reunião técnica, nunca havia deixado qualquer rastro operacional dentro da Nexora. Ela copiou o número do contrato, o CNPJ, a data de assinatura e o valor para a mesma. Planilha onde estavam os logs de erro de Rodrigo. Salvou, fechou, não fez nada com isso ainda. No 5º dia, o módulo de certificação digital expirou, silenciosamente, sem alarme, sem pop-up, sem nenhum aviso visível para quem não soubesse onde olhar. O sistema simplesmente parou de assinar os documentos fiscais vinculados ao contrato 07 Gov. O órgão público, do outro lado, gerou automaticamente uma notificação de inadimplência técnica. Um registro formal que entrava direto no histórico de compliance da Nexora junto ao governo. Não era o tipo de coisa que aparecia num dashboard executivo. Era o tipo de coisa que aparecia numa auditoria. Rodrigo Feitosa não sabia que esse prazo existia. Estava no relatório trimestral que ele havia assinado como autor 2 semanas antes,
na página 3, parágrafo 2, com a data destacada em negrito. Mas assinar como autor não significava ter lido. Marcelo Dran também não sabia, porque nunca havia precisado saber. Esse era exatamente o tipo de detalhe operacional que ele delegava para analistas substituíveis. A Nexora estava acumulando um problema grave em câmera lenta, e a única pessoa que poderia ter evitado estava sentada na mesma mesa de sempre, com acesso de leitura e uma planilha crescendo em silêncio. No 6º dia, o sistema principal da Nexora travou durante a janela de fechamento fiscal mensal. Sem o módulo de certificação ativo, os documentos fiscais do mês inteiro não foram assinados digitalmente dentro do prazo legal. O ERP reagiu em cascata. Primeiro o módulo fiscal, depois o de faturamento, depois o de integração com os contratos públicos. A tela do sistema, que normalmente mostrava verde em todos os indicadores, virou um painel de alertas amarelos e vermelhos, que ninguém do TI interno sabia como interpretar. O helpdesk abriu o chamado de emergência às 16h12. Rodrigo foi acionado como coordenador de dados e ficou parado na frente do servidor por 20 minutos, sem conseguir identificar a origem do problema. Marcelo ligou para o suporte da FD Tech Solutions, a empresa terceirizada de TI que havia contratado por R$380 mil. O telefone chamou 6 vezes. Ninguém atendeu. Ligou de novo. Caixa postal. O CEO foi informado às 16h48. A Nexora tinha contratos públicos ativos, obrigações fiscais em aberto e um sistema paralisado. E a pessoa que sabia resolver estava sentada a 20 metros de distância, esperando alguém perguntar. Às 17h03, o WhatsApp corporativo de Viviane vibrou. Era Marcelo Drant. A mensagem tinha 11 palavras. Viviane, preciso que você acesse o sistema e resolva. É urgente. Ela leu. Colocou o celular de volta na mesa. Não respondeu. Ficou olhando para a planilha aberta na tela, onde estavam os logs de erro de Rodrigo, os dados do contrato da FD Tech Solutions e os timestamps de cada tentativa fracassada de acesso ao módulo de certificação. Às 17h31, Marcelo mandou outra mensagem. Viviane? Nada. Às 17h49, uma terceira. Isso é sério. A empresa está... Viviane respirou fundo, pegou o celular e digitou uma resposta curta. Não tenho mais acesso administrativo ao sistema. Decisão comunicada por e-mail no dia 14, assinada pelo senhor, com cópia para o CEO. Qualquer ação técnica da minha parte sem autorização formal seria uma violação de protocolo. Enviou. Colocou o celular na bolsa. Começou a imprimir os documentos que havia separado ao longo dos últimos 6 dias. A pasta foi crescendo folha por folha, com a impressora corporativa funcionando num ritmo tranquilo, enquanto o andar executivo acima dela entrava em colapso. Às 18h15, o CEO Henrique Soares desceu pessoalmente até a estação de Viviane. Ele era do tipo que usava o mesmo modelo de camisa azul todos os dias, cabelo sempre igual, expressão de quem calculava risco antes de dizer bom dia. Não era um homem de crise, era um homem de planilha. E naquele momento a planilha dele estava completamente no vermelho. Ele se aproximou da mesa de Viviane com passos controlados e disse em tom baixo: "Preciso que você venha à sala de reuniões agora." Ela pegou a pasta impressa, levantou da cadeira sem pressa e seguiu. No corredor, passaram por Rodrigo Feitosa encostado na parede com o notebook no colo, cara de quem não entende o que está acontecendo ao redor. Passaram por 2 analistas do TI, que conversavam em voz baixa perto da copa. Passaram pela mesa do RH, onde a profissional que havia enviado o e-mail de rebaixamento olhou para Viviane e desviou o olhar. A sala de reuniões estava com as persianas fechadas. Marcelo Dran já estava sentado. Não olhou para ela quando entrou. Viviane colocou a pasta sobre a mesa, sentou na cadeira da frente e esperou. Henrique Soares abriu a reunião pedindo que Viviane explicasse o problema técnico. Ela explicou, com calma, com precisão, sem jargão desnecessário. Descreveu o módulo de certificação digital, a camada de autenticação vinculada ao seu perfil, o prazo de 90 dias para a revalidação dos contratos públicos, o vencimento do contrato 07 Gov e a cascata que havia derrubado o ERP.
Falou por cerca de 4 minutos sem ser interrompida. Quando terminou, o CEO perguntou por que ninguém mais sabia disso. Ela abriu a pasta e colocou sobre a mesa o relatório técnico original. 4 páginas. Data de entrega registrada 18 meses atrás. Protocolo de recebimento assinado pelo próprio setor de gestão. Está documentado aqui. Entreguei formalmente à época. O protocolo de reconfiguração em caso de troca de administrador também está descrito na página 3. Marcelo Drant olhou para o documento como se estivesse vendo pela primeira vez, porque estava. Rodrigo, que havia sido chamado para a sala minutos depois, ficou de pé perto da porta com a expressão de quem entende que não deveria estar naquela conversa. O silêncio que se instalou na sala durou tempo suficiente para ser desconfortável para todo mundo, exceto para Viviane. Foi então que Viviane virou a página da pasta e colocou o segundo conjunto de documentos sobre a mesa. O contrato com a FD Tech Solutions, o valor, as datas e a consulta pública do CNPJ com os nomes dos sócios. Ela não apontou para Marcelo. Não levantou a voz. Disse apenas com a mesma calma dos últimos 6 dias. Eu organizei esse material para facilitar a auditoria que vocês vão precisar conduzir nos próximos dias. Achei mais eficiente centralizar tudo. Henrique Soares pegou o contrato. Leu o valor. Leu o nome da empresa. Abriu a folha seguinte e encontrou o CNPJ, com o nome de Fernanda Dran. Ele ficou olhando para aquela página por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Depois ergueu os olhos devagar e olhou para Marcelo. Marcelo olhou para a pasta. Não disse nada. Rodrigo, que ainda estava de pé perto da porta, recuou meio passo sem perceber, como se o corpo tivesse entendido antes da cabeça que era hora de sair dali. O CEO fechou a pasta com cuidado, colocou a mão por cima dela e disse para Viviane em voz baixa: Obrigado. Pode deixar isso aqui. Naquela mesma noite, o CEO convocou uma reunião extraordinária com o conselho. Marcelo Dran foi comunicado do afastamento preventivo por e-mail, o mesmo canal frio e burocrático que ele havia usado para rebaixar Viviane 6 dias antes. O contrato com a FD Tech Solutions foi suspenso imediatamente, com bloqueio de qualquer pagamento pendente. O jurídico da empresa foi acionado para avaliar a extensão do dano e a obrigação de comunicar o caso ao Tribunal de Contas do Estado, dado que parte dos recursos envolvidos tinha origem em contratos públicos. A auditoria interna foi instaurada formalmente na manhã seguinte, com acesso irrestrito a todos os sistemas, incluindo os logs que Viviane havia registrado ao longo da semana, que foram requisitados como evidência primária. O setor de RH recebeu instrução direta do CEO para preparar o termo de reintegração de Viviane ao cargo original, com correção salarial retroativa, a data do rebaixamento e registro em ata de que a decisão havia sido tecnicamente infundada e motivada por critérios que não resistiam a qualquer análise formal. Ninguém ligou para Marcelo Drant nessa noite. Ele ligou para o jurídico dele. Na manhã seguinte, Viviane chegou no mesmo horário de sempre. Passou pela catraca com o mesmo crachá. Foi até a mesma mesa. Ligou o mesmo computador. O RH a chamou às 9 horas para assinar o termo de reintegração. Ela leu cada cláusula com calma. Fez uma pergunta sobre o registro em ata. Recebeu a confirmação por escrito e assinou. Voltou para a mesa. Às 11 horas, recebeu um chamado técnico interno, o primeiro desde o rebaixamento, pedindo que ela orientasse o processo de reconfiguração do módulo de certificação digital. Ela abriu o relatório técnico que havia escrito 18 meses antes, na página 3, e encaminhou o protocolo por e-mail para o TI, com cópia para o CEO. Rodrigo Feitosa não apareceu naquele dia, nem no seguinte. No terceiro dia, circulou internamente que ele havia solicitado transferência para outro setor. Ninguém ficou surpreso. A cadeira onde ele havia sentado durante 2 semanas como coordenador de dados voltou a ficar vazia, e ninguém sentiu falta da presença dele o suficiente para comentar em voz alta. O andar voltou ao ritmo normal. A diferença é que agora todo mundo sabia exatamente quem havia sustentado aquele ritmo o tempo todo. Viviane nunca recebeu um pedido de desculpas. Nenhuma palavra de Marcelo. Nenhum e-mail do RH reconhecendo o erro em tom humano. Nenhum gesto da diretoria além do que era legalmente necessário. E sabe o que é mais interessante? Ela não esperava.
Quem já trabalhou em empresa grande sabe que o pedido de desculpas corporativo raramente chega. O que chega é o silêncio constrangido de quem errou, a cadeira vazia de quem foi afastado e a correção fria num documento assinado sem cerimônia. Viviane entendeu isso faz tempo. O que ela fez não foi vingança. Foi documentação. Foi consistência. Foi 9 anos de trabalho sério pesando mais do que 2 semanas de arrogância. Se você chegou até aqui e sentiu algo, seja raiva, identificação ou aquela satisfação silenciosa de ver a conta ser cobrada, provavelmente você também já esteve num lugar parecido com o dela. Se for assim, se inscreva no canal, porque toda semana tem um relato novo de quem sobreviveu ao ambiente corporativo com a cabeça erguida. Compartilha com aquela pessoa que você conhece e que um dia foi chamada de substituível. E comenta aqui embaixo. Você já foi o Viviane da sua empresa ou ainda está sendo?